Oi, eu sou a Fabi, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é o terceiro diário de leitura de A Montanha Mágica. Se você já é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me segue nas redes sociais, que sempre estão embaixo, Scoob, Instagram, Goodreads, TikTok. Todas as redes estão embaixo, você pode me acompanhar por lá para ter outros conteúdos. No Instagram eu tô todo dia nos stories e você pode acompanhar lá sobre a minha leitura também de A Montanha Mágica, porque lá eu faço as minhas impressões assim do momento de algumas cenas e tem um destaque salvo lá para você acompanhar também. Então, gente, viemos para mais um diário de leitura. Terceiro diário de leitura, nesse especificamente sobre a parte 4 do livro A Montanha Mágica. Tem uma playlist salva aí no canal com todos os diários de leitura que já aconteceram por aqui, então você pode olhar aí no box de descrição o link para você ir diretamente para a playlist com os diários de leitura em ordem para você acompanhar tudo direitinho. Então, pessoal, parte 4. Sim, gente, parte 4. Chegamos aqui na parte 4. A parte 4 termina na página 212, né? Então, a gente tá aqui já... Estamos, assim, em 24%, mais ou menos, 25% do livro já se foi, né? Essa é a parte 4. Como eu falei pra vocês, as partes vão aumentando em quantidade de páginas. Então, as maiores partes vêm agora. A parte 5, parte 6 e parte 7 são bem grandes, né? São em torno de umas 200 páginas, em média, 180, 200 páginas, as próximas partes, né? Então, a gente tem ali umas 600 páginas pela frente. E antes de começar, pessoal, eu vou falar pra vocês que essa quarta parte é maior e tem bastante acontecimentos e bastante acontecimentos relevantes pro destino do Hans daqui pra frente. Então, em vez de eu ficar detalhando minuciosamente, como o livro já faz, eu vou tentar ser um pouco mais dinâmica nessa parte de falar os acontecimentos, né? Pra não ficar um vídeo tão grande, né? Tendo em vista que temos mais 3 partes pela frente que são ainda maiores. Então, assim, vou tentar ser mais... falar de uma forma mais dinâmica, não me aprofundar tanto pelos acontecimentos. Então, vou só mencionar de fato os acontecimentos mais importantes, que eu acho mais relevantes, e alguns trechos, mas de uma forma mais rápida. Então, vamos lá para os últimos acontecimentos desse diário, né? O que aconteceu anteriormente, para a gente voltar e comentar sobre o que está acontecendo agora. A gente tem aqui, né, nessa última parte aqui, o Hans indo dormir depois da sua primeira noite, e realmente oficial ali, seu primeiro dia no sanatório de Berghof. A gente chega nessa parte aqui, que ele ficou um dia inteiro e agora ele vai dormir de novo, né, no seu quarto. E Hans tem mais um dos seus sonhos mirabolantes e complexos, e esse sonho dele é assim, ainda maior que o primeiro. O sonho dele anteriormente é um parágrafo bem grande, mas esse aqui chega a ter páginas, né? O tamanho do sonho do Hans tem umas 2 páginas aqui de sonho. E é aquele mesmo estilo, sonhos com cenas aleatórias acontecendo com ele, né? Tipo, com pessoas ali do sanatório, os médicos e tudo mais, com o primo dele. Ele sonha coisas um pouco aleatórias, né? Ele tem um sonho bem louco. E nesse sonho ele faz essa reflexão, ele volta a refletir sobre o tempo. E nesse sonho ele tem um insight, entendeu? E ele até pensa em contar pro primo dele o insight que ele teve sobre o tempo. Ele fala assim: evidenciou-se que o tempo nada mais era senão uma irmã muda, uma coluna de mercúrio desprovida de escalas para aqueles que quisessem trapacear. Então acordou com a firme intenção de comunicar, no dia seguinte, essa descoberta a seu primo Johann. Gente, é Johann, alguma coisa assim. Eu procurei no Google como que se fala o nome dele, mas é alemão, gente, não sei alemão, né? Então, assim, pode ser que eu tente falar do jeito certo, mas acho que eu ainda vou continuar falando daquele jeito que eu tava falando antes, porque é o que eu me habituei, mas vocês já sabem que a pronúncia tá errada, tá, gente? Ela sonha com a Madame Chauchet, né? E isso eu já tinha falado pra vocês na parte anterior, né? Quando a gente finalizou o último diário de leitura, então só tô retomando aqui pra gente continuar. Vai pra parte 4, quando inicia a parte 4, e a gente tá vendo ali mudanças climáticas, né? O Hans reparando as mudanças climáticas que tem no sanatório, né? Nessa questão da altitude. Gente, de uma forma muito diferente, porque eles não têm um clima estável, eles não têm estações. Então, a maior parte do tempo é bem frio, mas alguns poucos dias eles conseguem considerar dias de verão, porque são dias um pouco mais quentes. O dele fala que vai nevar, e a gente lembra lá no começo que o Hans vai para o sanatório no verão, especificamente no verão.
E não tá adiantando muita coisa porque ele tá passando bastante frio. Aí o primo dele fala que vai nevar e ele fala: agora já terminou o verão de vocês. Aí ele disse: difícil dizer. Se Deus quiser, ainda haverá uns belos dias de verão. Mas em setembro não é impossível. Mas o caso é que aqui não existe diferença acentuada entre as estações, sabe? Elas se misturam, por assim dizer. Não se atém ao calendário. No inverno tem dias que o sol tá bem forte e a gente usa até paletó durante o passeio no verão. Bem, você está vendo que às vezes acontece verão. Ainda há neve. Esta então põe tudo em desordem. Cai neve em janeiro, mas em maio não cai muito menos. Em agosto também está nevando. Generalizando, posso dizer que não passa um mês sem que haja neve. Isso a gente pode se fiar. Numa palavra, temos dias de verão e dias de inverno. Dias de primavera e dias de outono. Mas não há propriamente estações aqui em cima. Então eles têm dias que eles consideram dias de verão, dias específicos de estação, né? Tipo, dias mais pro outono, dias pra primavera, mas eles não têm meses de estação, né? Lá é frio e neva todo mês, como ele falou. Então é frio, frio, frio. E aqui eu também marquei, gente, o quarto do rancho, que eu não tinha marcado no outro, mas o rancho fica no quarto 34, né? E tem tipo um endereço aqui dele, eu até marquei essa parte como se fosse o endereço dele do sanatório. Também o rancho falando sobre as pessoas, né, que rodeiam eles, porque tem mesas específicas, né? Como eu falei pra vocês, tem grupos específicos que ficam juntos. E tem as mesas do almoço e das refeições que as pessoas sentam sempre as mesmas pessoas juntas, né? E o do Hans é a mesa onde o primo dele senta, e aí ele tem uma senhora, que é a senhora Storm, e ele fica muito estressado com essa mulher, assim, ele não gosta do jeito dela, né? E aí ele faz uma reflexão sobre isso e o Settembrini não apoia muito, não concorda muito com ele. O Settembrini meio que zomba dele quando ele fala que vai comprar os cobertores por conta do frio, né? Lá passa muito frio e eles andam com cobertores. Ele tem 2 cobertores para colocar nas esteiras lá onde eles ficam lá ao ar livre, deitados, né? E eles compram 2 cobertores de lã de carneiro, alguma coisa assim. E aí tem um jeito até de você se encobrir com eles para você não passar frio. Existe uma forma específica, né, para eles se cobrirem com esses cobertores. O Settembrini zoa ele, né, brinca com ele, zomba dele comprar. Agora ele já vai comprar cobertores, né, ele só foi de visita. E aí o Settembrini zoa ele compra, né, os cobertores, porque realmente lá é bastante frio, né. E aí ele fala com o primo dele depois, né, separadamente ali, sobre o Settembrini, e ele fala assim: sempre me parece que ele não se preocupa exclusivamente com as suas teorias e que estas desempenham um papel secundário. O que lhe interessa mais é falar em si. O seu modo peculiar de fazer palavras saltar e rolar são elásticas como bolas de borracha, tendo a impressão de que não a desagrada verificar que ouvidos alheios notam o efeito. Ou seja, ele gosta de falar, né? É isso que eu gosto falando. Não importa, ele gosta de falar, mas ele fala bem. Então ele acaba atraindo a atenção das pessoas por ele discorrer bem, né? O assunto que ele quer falar. Porque para ele tudo existe algo mais profundo e uma filosofia por trás. A gente vê muito filosofia política com o Settembrini. O Settembrini é que traz elementos mais profundos para essa história, né? Nesse momento aqui, né? Ele que traz mais reflexões e coisas históricas. Um grande trecho sobre a aclimatação, sobre se habituar em ambientes diferentes, né, do que você está acostumado, como é, né, esse processo de se ambientar. E isso é o autor falando, e sim, o Thomas Mann puxa ali o leitor em vários momentos falando, né? Ele fala com o leitor em vários momentos desse livro, eu não tinha mencionado, mas ele fala assim com o leitor. E aqui ele discorre sobre isso, sobre se aclimatar em lugares diferentes e em situações peculiares, né? E ele faz essa reflexão aqui, e aí ele diz assim: inserimos aqui algumas observações porque o jovem Hans Castorp tinha ideias análogas quando, depois de alguns dias, disse ao primo, fixando neles olhos estriados de sangue: é mesmo curioso como o tempo no começo parece longo a quem se encontra no lugar estranho. Quer dizer, absolutamente não me aborreço nada disso. Ao contrário, posso afirmar-me que divirto esplendidamente. Mas quando olho para trás em retrospectiva, sabe, tenho a impressão de já estar aqui há não sei quanto tempo, de agora até aquele momento em que cheguei de Davosdorf. Não compreendi que já estava no fim da minha viagem. Isso pode descer, lembra-se ainda? Isso me parece toda uma eternidade. Essas coisas nada têm a ver com as medidas de raciocínio. São puramente questões de sentimento.
Claro que seria tolice dizer, a impressão de estar aqui há 2 meses. Isso seria absurdo. Só posso dizer, faz muito tempo. Né? Ele faz essa reflexão pro primo dele, mas a gente tem aquela reflexão bem longa do Thomas Mann sobre essa questão do Hans nesse ambiente diferente, né? E como é se aclimatar e a sensação do tempo, porque o Hans, ele reflete sobre o tempo em diversos momentos. Aos poucos a gente vê que o Hans, ele tá se habituando, né, àquela situação em que ele está, e ele está se tornando cada vez mais a situação de um paciente, né? Ele se tornando cada vez mais parecido com o paciente, na verdade. E aí ele encontra, finalmente, ele é apresentado, né? Ele conhece oficialmente aquela senhora do véu lá do começo do livro, que os filhos estavam doentes, né? Bem gravemente, e que ela sempre repete a mesma frase em francês, que é os dois. E ele finalmente é apresentado para ela, e aí ele fala francês com ela, né? E ela fala para ele: os dois, senhor, o senhor sabe? E aí ele: eu sei, senhora, e lamento muito. Ele fala em francês com ela, e ela fica feliz porque alguém realmente trocou uma frase com ela no idioma que ela entende. Aí o Hans fica orgulhoso, né, porque ele conseguiu, e ele fala: eu falei direitinho, né, pro primo dele. Ele falou: não, foi tudo bem, né, foi muito bem, você falou muito bem. E ele só fala isso, mas ele se sente super orgulhoso com isso, e ele fala assim: eu soube lidar com ela. Em geral, me parece que dou bem com esse tipo de pessoa. Sei, por instinto, como tratá-la. Você acha também? Tenho a impressão de que, na maioria dos casos, me entendo melhor com gente triste do que com gente alegre. Sabe Deus por quê? Talvez seja porque eu sou órfã e perdi meus pais muito cedo. Mas quando as pessoas estão sérias e tristes e a morte entra em jogo, não me sinto propriamente deprimido nem acanhado. Pelo contrário, tenho a sensação de estar no meu elemento. E, em todo caso, passo melhor do que no ambiente de festa barulhenta. Então, o Han está se sentindo muito em casa, né? A gente pode ver que esse lugar ali é um lugar bem adequado para como ele se sente, já que ele se sente dessa forma, né? E ele está em um ambiente onde a morte está rodando ali em diversas vezes ali, ao redor ali daquele ambiente tem a morte. Tem pessoas tristes, né? Pela morte, pela possibilidade da morte. Então, ele está num ambiente confortável em questão do ambiente das pessoas ali, de lidar com as pessoas, porque ele se sente dessa forma, ele se sente melhor lidando com pessoas assim. Ele tá nas esteiras, né, sentado lá, aí ele fala: um pouco tonto de cerveja e música, e como sempre fazia que entreabrisse a boca e inclinasse a cabeça para o lado, contemplou com os olhos avermelhados a vida despreocupada da estação de cura que o rodeava. Não me incomodou em absoluto a consciência de que toda aquela gente escondia em seu interior um processo de decomposição, com pouca probabilidade de se deter, e que a maioria se achava num estado levemente febril. Pelo contrário, essa consciência contribuiu para aumentar a singularidade do ambiente e prestar-lhe um certo encanto intelectual. Aquele ambiente deitado, com seus cobertores, e ele começa a refletir sobre isso, vendo as pessoas, e isso torna um ambiente interessante para ele, né? Estar ali, até filosófico, vamos dizer assim. Então o Hans decide dar um passeio, né, com o primo dele, que ele fala: essa vida horizontal tá me cansando, eu preciso fazer alguma coisa. Ele decide dar uma caminhada, né, e o primo dele fala que não vai. Ele fala: só não vai muito longe, né? E aí ele fala: tudo bem, ele vai dar uma volta. Ele começa a refletir sobre a vida, né, sobre diversas coisas. Ele começa a ter uns insights e umas lembranças do passado. E aí ele lembra de uma situação da infância dele no colégio, que ele interagiu com um menino que era de uma classe mais avançada, e era um menino considerado muito inteligente. E o Hans olhava pra ele de uma forma assim, encantada com aquele menino. Ele olhava pra ele assim e falava: nossa, queria ser amigo daquele menino, vamos dizer assim. E aí ele cria uma situação ali em que ele acaba pedindo um lápis emprestado pra esse menino numa aula específica. E aí o menino fala com ele e ele fica assim: foi a melhor coisa do mundo, sabe, assim, aquela situação. E lembrar disso fez ele lembrar por que ele acha a Madame Chauchet muito familiar. Porque ela lembra o menino da infância dele. Ele fala: como é parecido com ela, com aquela mulher aqui de cima. Será que por isso me interesso por ela? Ou talvez será por isso que me interessei tanto por ele? Bobagem, pura bobagem. Em todo caso, está na hora de voltar bem depressa. E nessa caminhada também, o Hans começa a sair muito sangue, né, da boca, do nariz. Ele começa a sangrar bastante.
E ele se suja muito. E ele fica nesses devaneios do passado, relembrando, ele deita num banco e ele acaba apagando ali, dormindo, ou ficando num estupor louco ali. E aí ele decide, se suja bastante, né? Ele decide que tá na hora de voltar, ele tem que voltar, ele fica cansado. Pra ele a caminhada é muito difícil, ele não consegue voltar com tanta facilidade, ele tem que pedir carona numa carroça para poder chegar perto ali. E ele tem que chegar porque vai ter uma palestra do Dr. Krokowski lá sobre o amor e tudo mais. E aí ele combinou com o primo de estar lá. E aí ele vai às pressas. Quando ele chega, já começou a ter a palestra, mas o Han chega nas pressas e ele esquece que ele está todo sujo de sangue. Por incrível que pareça, ele chega lá e ele senta perto da Madame Chauchet. E ele tá todo sujo de sangue, que até fala como se ele tivesse cometido um assassinato. Porque ele tá muito sujo. Bem, a fisionomia assim, acabada. Vê ali também a palestra do Dr. Krokowski sobre o amor, né? De uma forma mais filosófica e até um pouco científica em alguns aspectos. Né? E aí eu marquei algumas frases sobre o que o Dr. Krokowski fala, porque não que eu concorde, mas também porque a gente, quando eu marco às vezes no livro ou as frases, não quer dizer que eu apoio aquela frase, eu acho que aquela frase está certa, mas quer dizer que aquela frase é importante para eu entender quem o personagem é ou o que ele pensa sobre a vida ou elementos específicos da vida. Enfim, completamos uma semana que o Han está no sanatório, né? A gente vê aí também ele recebendo a sua primeira conta da sua estadia, porque eles recebem por semana, vai para a conta do quarto todos os gastos. E na conta, tratamentos médicos, estadia, quarto, alimentação, todos os gastos que ele teve. Só que ele fala que não usa o tratamento médico, né? E ele tá pagando por isso, mas ele até que aceita ali o valor que tem, né? Incomoda um pouco ele, mas ele tá tudo bem, até que não é tão absurdo, né? E aí a gente também vê sobre a vida do Dr. Barrons, né? Que a gente vê que a esposa dele ficou doente e foi pra lá, né? Se tratar, e ele foi junto, né? Só que a esposa dele falece e aí ele não quer ir embora, né? Ele fica perto porque ele quer estar onde está o túmulo da esposa dele, que ele era muito apegado a ela. Ele tem 2 filhos, os filhos moram longe, uma filha casada, um filho que estuda, mas às vezes vem nas férias visitar o pai. Né? E a gente vê também que o Dr. Barrons é doente, ele tem uma doença, não específica qual é a doença dele, até porque a bochecha dele fica azul, a gente não sabe muito bem o que ele tem. E a gente não sabe se ele está curado já dessa doença ou se ele ainda continua doente, mas o Hans faz uma reflexão que aparenta que o Dr. Barrons também está doente e ele parece febril em vários momentos, o olhar dele e tudo mais. Tipo assim, ele é doente, ele quis ficar lá para tratar as pessoas que estavam lá já, então ele decide ficar, assumir o cargo ali. Não é ele que é dono do sanatório, existe um conselho, né, empresas por trás daquilo, né, eles falam, porque aparentemente a gente já pensa lá que é o Dr. Barrons que é dono do sanatório, mas na verdade não. E aí ele fala que ele trabalha e tudo mais. A gente também tem um pouco sobre como que é, né, a estrutura do sanatório, né, em questão física mesmo, do prédio, né. E aí também vemos um pouco sobre o consultório do Dr. Krokowski, né, que o primo dele vai ter que ir lá, então ele acaba indo, vai conhecendo um pouco. Aí fala assim, quando a porta se abria, tornava-se patente que a peça atrás dela estava muito mais escura que o corredor em branco. Era evidente que a luminosidade clínica desses cômodos inferiores não chegava ali. Conforme Hans observou no gabinete analítico do Dr. Krokowski, reinava a meia luz velada, um crepúsculo profundo. Eu achei isso muito, muito interessante. Ou seja, é como se fosse sempre escuro, né? Os consultórios é tipo como se fosse no subsolo, né? Nas partes inferiores do prédio. Depois desse passeio dele, que ele sangra bastante, né? Ele expele bastante sangue. Ele fica com a cabeça pendendo, né? Como o avô dele, depois daquilo. Ele começa a ficar, porque ele fala isso, né? Na reflexão, o avô dele ficava assim, né? Com a cabeça assim, porque a cabeça dele ficava meio mole, né? Por algum motivo. E aí ele começa a sentir esses sintomas. E também reflete sobre isso falando assim. No entanto, o fenômeno ignominioso contra o qual Hans Castorp tanto lutava não era, ele o sabia bem, de origem simplesmente física. Não provocara apenas o ar daqui, nem o esforço de aclimatação. Expressava, ao contrário, uma agitação íntima e estava ligado de modo direto a certas sensações e episódios.
marcantes. Ele sabe que algumas coisas que ele tá sentindo, nesse caso aqui principalmente, é um efeito psicológico, não físico, não de uma doença, não de algo que ele tá sentindo. É psicológico devido ao que aquele evento marcante lá, que foi aquele retorno às memórias do passado que ele teve lá naquele passeio sozinho. Finalmente a gente descobre o nome da Madame Chauchet, o nome dela é Cláudia. A senhora Angel Heart é uma fofoqueira ali, entendeu? E ela é uma pessoa muito aficionada pela Madame Chauchet como o Hans. E ela sempre fica analisando e detalhando e falando sobre ela o tempo todo, como ela é isso, como ela é aquilo. E até o Hans brinca falando que ela tá apaixonada pela Madame Chauchet. E ela fala que, nossa, o senhor tá falando absurdos e não sei o quê. E o Hans sempre fica o tempo inteiro observando essa mulher toda vez que tem o momento de refeição, que eles têm 6 refeições, eu acho, por dia. Eles se encontram lá naquele horário pra comer e aí ele fica olhando pra aquela mulher e ele é muito aficionado por ela. Ele tá muito apaixonado de uma forma bizarra pela Madame Chauchet. Como o Hans é um jovem, né, tem 24 anos, o que parece é que ali é a primeira paixão que o Hans teve em sua vida. É a Madame Chauchet. Ele ficou muito aficionado, ele vislumbra muito ela. Ele não acha também que ela seja a mulher mais bonita do mundo, ele vê muito defeito nela. E isso é uma parte encantadora para ele, ver o quanto ela tem uns certos defeitos, a perfeição que ele espera da sociedade e tudo mais. E aí a gente sabe lá desde o começo que a Madame Chauchet, a Cláudia, né? Eu vou começar a chamar ela de Cláudia para ser mais fácil. A Cláudia é casada, mas ela não usa aliança. E o Hans questiona isso. Ela é casada, tem certeza, porque ela não usa aliança. E ela fala que desde muitos anos aí ela fica de sanatório em sanatório, rodando aí o mundo em sanatórios, porque ela já é doente há muito tempo. Ela não teve muito tempo com o marido, aparentemente. E ela vai visitar o marido de vez em quando, né? Não, ele não vem visitar ela no sanatório. Ela que às vezes vai lá visitar ele, né? E aí ela fala que, tipo, pode ser que ela não pense em se prender a um elemento físico como uma aliança e ela nem tem contato mais com o marido, coisas do tipo, né? Talvez o problema não seja do homem, seja dela, porque ela tem um problema de bater a porta toda vez que ela chega, e isso foi uma coisa que incomodou muito o Hans, e foi assim que ele reparou nela. Porque ela entra batendo a porta, né, do restaurante, refeitório, né? E aí ela entra batendo a porta e se incomodou muito por causa do barulho a ele, muito. E aí ele começa a reparar nela e a gente tá nessa situação, né? E aí ele fala que é uma falha de caráter, né? Ela bater a porta dessa forma. E talvez o problema seja ela e não o marido. E o Hans vê muito ela, ele tá muito assim, faz umas reflexões bem românticas aqui até, porque o Hans tá se apaixonando por ela. E ele cria uma situação de um amor platônico. Ele acredita que existe uma ligação entre ele e a Cláudia, mas na verdade ele não sabe nem se a Cláudia nota ele, né? Então assim, ele criou uma coisa muito da cabeça dele, um relacionamento bem louco, fictício. Tanto que ele agora, na hora de comer, ele se atrasa só pra ir subir as escadas lá pro andar onde é o quarto dela, pra encontrar ela no corredor, gente. É muito coisa adolescente, assim, aquelas paixões adolescentes, assim, bem juvenil, porque ele quer passar onde ela tá, ele às vezes volta pro quarto só pra poder passar perto dela na escada, sabe? É muito jovem, né? É um romance muito jovem. Por isso que eu acredito que o Hans, aquele ali, seja a primeira paixão que ele teve na vida. E é uma paixão platônica até o momento, né? A gente nem sabe se a Cláudia sente nada por ele. Ele que criou isso na cabeça dele. A monotonia dos dias acabam, em vez de estar cansando o Hans, começam a agradar o Hans. Tanto que ele começa a pensar que já está perto de ir embora e ele não tá muito feliz com aquilo mais, sabe? Ele chega a falar da habilidade que ele tem com os lençóis, que agora ele consegue, os cobertores, né? Ele consegue se enrolar nos cobertores de forma adequada, que aquilo é uma arte, sabe? Que lá embaixo, né, no mundo, né, do mundo comum, ninguém vai saber que aquilo existe, nem vai saber que existe essa habilidade de saber se cobrir do jeito certo pra estar lá. E ele começa a pensar que ele tem que ir embora em breve. Nós vemos também algumas fofocas aqui que acontecem das pessoas que são pacientes, né? Umas fofocas que um conta pro outro. É muito engraçado também. Tem vários casos aqui que acontecem que são muito interessantes, muito legais. Vê um pouco do passado do Setembrinho, dos seus ancestrais. Ele fala um pouco sobre a política, sobre um período ali da Itália em que o avô dele lutou ali pelos direitos do povo e tudo mais, e também faz umas menções ali também à Constituição, né, a nova Constituição ali
que foi implementado ali em Paris em 1830, né? Então, quando é o Settembrini, a gente tem diálogos enormes, tá, gente? Enormes, bem grandes diálogos, assim. Mas sempre são muito mais do que ali um simples diálogo. É sempre muito grande, muito rico em história, filosofia, principalmente, né? E política é sempre quando tem um diálogo com o Settembrini. E a gente vê que o Settembrini fala pelos cotovelos, né? E é aquela pessoa que quer falar sobre a opinião dela e parece que ela quer insistir pra você apoiar a opinião dela, na minha opinião, sabe? Que quer te botar tanto aquilo ali, sabe? Tanto detalhadamente, assim, meio que pra te convencer ali da posição que ela tem, sabe? E aqui também o Settembrini, como ele é italiano, ele fala bastante de Dante, ele faz referência a Dante, Virgílio, em vários momentos aqui. E aí o Hans pensa, né? Hans aprendia isso e aquilo sobre Dante da melhor das fontes. Não se fiava estritamente nesses novos conhecimentos, dado o espírito estovado de quem lhe servia de intermediário. Ele tem aprendido bastante sobre Dante com o Settembrini, mas, tipo assim, ele não sabe se pode confiar muito no que ele está aprendendo com o Settembrini, né? Sobre o humanismo, porque o Settembrini é humanista, né, como a gente falou, então ele fala muito sobre isso, né. Para pro fim dessa parte, né, nesse último capítulo dessa quarta parte aqui, a gente tem o capítulo do termômetro. A gente sabe que o Hans, ele persiste, ele luta fortemente contra a indicação de tirar a temperatura desde que ele chegou lá. Ele não tira a temperatura. Ele se sente febril em vários momentos. A gente sabe que ele tem sintomas de estar doente, né? Em muitos momentos aqui do livro, desde que ele chegou, na verdade, desde a primeira noite ali dele, ele sente várias coisas, mas ele não tira a temperatura de jeito nenhum, né? E o Settembrini brinca com ele, né? Zomba dele sobre isso, e aí é que ele não faz mesmo. Aí a gente vê que o Hans está nos seus últimos dias no sanatório do seu período de 3 semanas. Já está chegando, faltam alguns poucos dias para ele ir, né? Porque a sua semana é contada de terça a terça. Então, na terça, ele completa a semana. Então, ele já vai completar mais uma semana. E aí, ele fica pensando sobre o tempo que ele tá lá, né? Tem a conta dessa última semana. Em vez de reclamar do valor da conta, ele começa a elogiar o valor da conta, achando que, tipo, nossa, isso tá barato, né? Pra viver aqui, né? E tudo mais, né? E aí ele fala sobre faz o cálculo lá de quanto gasta, né? De todas as coisas, mas assim, contando com charuto, contando com ternos novos e tudo, ainda vai sair barato pra ele, né? Que ele começa a elogiar o valor. E aí o primo dele fala, nossa, interessante, mas eu não fumo, eu não vou comprar ternos tão cedo, porque eu não acho que eu quero ficar aqui tanto tempo pra ter que comprar outro terno. Vê que, na verdade, o Ron está fazendo um cálculo próprio de estar lá, né? Mas fosse quais fossem os motivos que o haviam induzido a incluir a conta do primo charutos e roupas novas, a rapidez do seu cálculo não passava de ilusão. E o Joaquim se enganara a respeito dos dons naturais do primo, que ele fala que ele calcula muito bem mentalmente, né? Mas ele começa a acrescentar coisas dele no cálculo que supostamente seria do primo dele de estadia lá. E aí ele fala, 3 semanas não representava quase nada ali em cima. Todos o haviam prevenido desse fato. Aqui em cima, a menor unidade de tempo era 1 mês, dissera Settembrini. E com a estada de Hans no Berghof não chegasse a tanto, era uma permanência de nada, não passava de uma visita de médico, como qualificara o Dr. Behrens. Que ele fala isso pra ele lá quando ele chega no primeiro dia. Tanto Settembrini quanto o Dr. Behrens fala que é pouquíssimo tempo pra estar lá. Começou a olhar pro primo e o primo meio cabisbaixo, porque agora vai ficar sozinho no sanatório. E aí ele começa a ficar com pena, né? Aí ele fala, era uma compaixão tão ardente em certos momentos que lhe doía o peito. E tão viva que ele às vezes duvidava de ter coragem de deixar Joaquim sozinha aqui em cima. E justamente por ser esse sentimento tão ardente, Hans evitava o possível para falar de sua partida. E tá bem assim, ele tá relutante em ter que ir embora. É uma lástima, porque certamente foi um erro da minha parte não ter reservado mais tempo para a viagem. Teria sido fácil consegui-lo. Assim me parece que lá em casa, na planície, terei antes de mais nada que descansar deste descanso. Vou dormir 3 semanas a fio de tão esgotado que estou. Infelizmente, tenho ainda este catarro. Com efeito, Hans Castorp me parecia ter fadado a regressar à planície com um resfriado de primeira classe. Ele fica resfriado aqui nesses últimos dias. Ele agora tá sentindo sintomas bem mais fortes, né?
catarro, e a gente já sabe que tem os sintomas ali, ele tá relutando, mas agora ele tá começando a se sentir muito mal, né? Aquilo tudo. E uma coisa que eles se referem às pessoas da planície, são as pessoas do mundo comum ali, longe do sanatório, e as pessoas lá do alto, né, que são as pessoas do sanatório, e as pessoas horizontais, né, eles também usam essa referência como pessoas horizontais, porque eles ficam deitados descansando frequentemente ali, o dia inteiro quase. Ele fala assim: é bom que você saiba, aqui em cima os resfriados não são restos. O que se faz é negar a sua existência. Oficialmente, é impossível que eles ocorram com esse ar seco. E um paciente que recorresse ao Bernes com resfriado seria muito mal recebido. Mas com você o caso é diferente, afinal, você tem direito a algo assim. Seria bom se conseguisse cortar a gripe. Lá na planície há métodos de fazê-lo, mas aqui? Não acho que o seu caso vai despertar interesse bastante. É preferível não adoecer aqui, porque ninguém se preocupa com isso. É uma velha regra que você acaba aprendendo pouco antes de partir. Quando cheguei aqui, havia uma senhora durante uma semana fio, tapou a orelha com a mão e gemeu de dor. Finalmente o Bernes foi examiná-la. A senhora pode ficar totalmente tranquila. Isso não vem da tuberculose. E ficou por isso mesmo. Ou seja, você vai ser ignorado por estar doente de qualquer coisa que isso não for a tuberculose. Ele finalmente conhece a senhora superiora, né? Que é uma das que comandam ali o sanatório, né? Cuidam das coisas, dos doentes e tudo mais. E aí ela vai atender ele, porque o primo dele, né, consegue ver ali uma forma de ele ser atendido. E aí ela fala com ele, né, se ele já se resfriou, seu primo se resfria a cada instante. Que idade tem o senhor? Ela, 24, é uma idadezinha perigosa. Vem até aqui e já se resfria nesse caso. No caso desses, não convém falar de resfriado, meu ilustre rapaz. Isso é lero-lero lá de baixo. A palavra lero-lero soava horrorosamente extravagante na sua boca, proferida com aquele movimento de pá do lábio inferior. O senhor tem um belíssimo catarro nas vias respiratórias. Isso não se discute. Basta ver nos seus olhos. De novo, ela vê a estranha tentativa de encará-lo com um olhar penetrante, sem que dessa vez tivesse o melhor êxito. O catarro não vem do frio. Ele vem de uma infecção para a qual se está predisposto. Agora, resta apenas saber se trata ou não de uma infecção inofensiva. Todo o resto é lero-lero. E ela fala se ele tomou a temperatura, e ele fala que não tomou. Ela, você não tomou nenhuma vez a temperatura aqui? E ele fala que não. E aí ela vai e ele fala que não tem termômetro, ela tem um aqui, você pode comprar termômetro, pode comprar um aqui agora que vai para conta no seu quarto. Termômetro mais básico, termômetro mais chiquezinho, e ela fala que vai durar a vida inteira, se ele quiser aquilo, então ele adquiriu o mais caro para medir a temperatura e ele precisa saber se ele tá com febre. Aí o Hans finalmente tira sua temperatura, meio com medo, marca o tempo com o relógio, que eles costumam pedir 7 minutos. Pra ficar com o termômetro na boca, né? Ele ensina desse jeito. E aí ele fica com o termômetro. E aí ele mede e dá 37,6. E aí ele começa a ficar apavorado. E ele fica nervoso. Você sente quando ele tá apavorado e nervoso quando ele vai tirar a temperatura. E quando ele tira a temperatura e vê que tá com febre, aí é que ele fica mais apavorado. Era que ele tira a temperatura de manhã, né? Então, assim, logo de manhã você já tá com essa temperatura, né? E aí já é preocupante, né? Então ele tira a temperatura. E aí a gente vê que o primo dele chega e ele mostra, olha o termômetro lá. Olha o termômetro. Você mede a temperatura, você nem tem termômetro, eu comprei. E aqui a gente, logo no começo, o primo dele fala que em qualquer lugar que você vá, você encontra um termômetro para comprar. Em qualquer lugar. Que termômetro todo mundo tem que ter um. E tem que medir a temperatura com frequência. Então você encontra termômetro em todos os lugares desse ambiente aí, na cidadezinha próxima, em tudo. E aí ele mede, ele fala, nossa, 36,5 ali. Então abaixou. É 36,7. Apavorado, né? O primo dele fala que tem uma consulta regular que tem que fazer pra ver como que anda a situação do pulmão dele, da questão da tuberculose. E ele tem que fazer essa consulta com os médicos frequentes pra ver quanto tempo ele ainda precisa ficar lá. E aí ele vai ter essa consulta, ele fala que vamos ver com o Dr. Beren se você não pode também se consultar, né? Pra ele ver o que ele acha da sua situação e tudo mais. E aí eles encontram o seu Berens, né, no caminho do refeitório e pedem, né, pra ele se consultar. E fala, não, tudo bem, podem se consultar. E aí ele vai se consultar. E quando ele chega no refeitório, todo mundo sabe que ele tá com febre. Ele vira um acontecimento ali, todo mundo falando dele, ele virou uma estrela ali por estar com febre. E aí eles vão pra se consulta e o primo dele marca com o médico e fala, não, quando você for, você pode levar. E aí ele vai pra consulta do primo dele, eles fazem os procedimentos. É detalhado o procedimento que eles fazem pra ver o pulmão, é uma coisa até um pouco dolorosa em alguns momentos, né, as posições que eles têm que fazer para ver o pulmão, né, e aí o médico fala pro primo dele que ele vai ter que ficar ainda mais 6 meses lá. E aí
Aí vai atender o Hans, né? E aí ele vai falar pro Hans, ouve o pulmão, faz o mesmo procedimento do primo. E aí ele fala pro Hans aquilo que a gente já esperava, tendo em vista tudo que tá acontecendo e tendo em vista o tamanho do livro, né? Pois é, Castor. Enfim, disse enfim. E era a primeira vez que o jovem simplesmente pelo sobrenome. O resultado é Prater Proter, alguma coisa assim, não sei, é um nome de outra língua que ele usa, como eu esperava desde o princípio. Observei o senhor com olho vigilante, Castorp, e agora eu posso dizê-lo, desde o dia em que tive a imerecida honra de conhecê-lo, e cheguei à opinião bastante firme que o senhor era, clandestinamente, um dos nossos, e acabaria por perceber desse fato. Como fizeram tantos outros que vieram aqui para divertir-se e estudaram o ambiente, torcendo o nariz, e um belo dia ficaram sabendo que seria conveniente para eles, e não apenas conveniente, se o senhor me entende, abandonarem a atitude de curiosidade displicente e passarem aqui uma temporada extensa. E aí o Hans fica, né, meio nervoso, né, que agora ele está doente, oficialmente doente. E eu falei que a mãe dele morreu de aneurisma, mas eu falei a palavra errada da gente, foi embolia pulmonar. Nossa, falei uma coisa completamente diferente. E o avô dele, o pai dele morreram também de pneumonia. E ele num histórico, tipo histórico familiar, né? E o primo dele tem também, né? A gente sabe que o primo dele tem tuberculose. E o primo dele é primo dele por parte da mãe dele, né? E aí ele fala que os médicos lá de baixo não têm um ouvido tão bom para identificar, né, problemas desse tipo, porque lá em cima a altitude também ajuda eles a escutarem melhor o pulmão e o catarro que tem para eles identificarem. Então, um dos motivos de os sanatórios também serem no alto, né, no ar rarefeito, né. Aí ele fala para ele assim também, pergunta sobre os sintomas que ele tá tendo e tudo aquilo que ele já estava sentindo também faz parte dos sintomas da tuberculose. E aí ele fala, bem, o ar que temos aqui é bom contra a enfermidade. Não é assim que o senhor pensa? E é com razão. Mas, ao mesmo tempo, este ar também é bom para a enfermidade, compreende? No começo acelera o seu curso, revoluciona o corpo, fomenta a irrupção da doença latente, e tal irrupção é, com a sua licença, o seu catarro. Eu não sei se o senhor na planície já era propenso a febres, mas aqui, em todo caso, o senhor está febril desde o primeiro dia da sua permanência, e não somente em virtude desse catarro, se quer ouvir a minha opinião. Na verdade, a altitude e o ambiente, né, também ajuda a doença a se manifestar, caso a pessoa tenha propensão àquela doença. Então, ela vai se manifestar mais rápido. E foi o que aconteceu no caso dele. E aí ele fala isso, né, pro Hans, e agora o Hans se torna, ao invés de visitante, um paciente oficialmente do sanatório. Aqui o primo dele fala que logo que chegou ele ficou semanas, né? Logo um pouco antes, o primo dele fala que quando ele chega eles deixam a pessoa em repouso absoluto por algum tempo para ver se a pessoa dá uma melhorada. E aqui eles falam pro Hans a mesma coisa. E aí a gente termina a parte 4 e vai pro início da parte 5. Né? E aí a gente vamos para as partes que vão ser um pouco maiores aí nesse processo de leitura. Mas foi isso que aconteceu até o momento. O Hans passou de visitante do sanatório para um paciente do sanatório, né? A gente sabia que ele tinha potencial para o paciente. O médico mesmo fala que sabia que poderia ser um paciente muito melhor que o primo dele, por sinal. Então, agora vamos ver a jornada do Hans sendo paciente oficialmente do sanatório. Mas foi esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito dessa parte. Eu achei a parte sobre o termômetro, a visita da senhora superiora, a conversa dela com ele nesse período que ele tá doente é muito engraçada também, gente. O jeito que ela fala é muito engraçado, o quanto eles desprezam qualquer doença é tão banal, né? E como eles ignoram realmente esse tipo de coisas mais simples. E também toda a relação que o Hans começa a desenvolver, assim, bem abertamente com a Madame Chauchet, que na verdade é a Cláudia, né? Todo esse romance platônico que se desenvolve ali do Hans com a Cláudia, e também um pouco ali do Settembrini, que a gente vê que a gente aprofunda muito mais em filosofia, política e história até nesse período, nas conversas do Settembrini, que as conversas deles são sempre muito grandes e muito maiores do que um simples diálogo, né? Agora o Hans, que estava tão relutante em ir embora, não precisa mais ir embora do sanatório por um período, né? A gente finaliza essa parte. É
é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que você achou dessa parte, se você leu essa parte, como foi esse processo de saber que o Hans agora é um paciente. Você já sabia que ele viraria um paciente no sanatório? Me conta aí, porque é uma coisa que não fica explícita de cara, mas acho que todo mundo que conhece essa história já imagina pra onde vai, e algumas já até sabem que na verdade sim, ele é pra ser um paciente do sanatório. Então, conta aí pra mim quais são as suas opiniões, o que você achou, qual a sua parte assim favorita dessa parte 4 aí, porque a minha parte favorita é a conversa do Hans com a senhora superiora, né, que é a enfermeira, né, tipo a enfermeira-chefe ali. Me conta aí o que você achou. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo, até o próximo vídeo.